Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hora do Flu, onde nós vamos trazer uma excelente notícia para o Fluminense, tá? Excelente mesmo, cara. É o que eu falo, às vezes, meu amigo, o Fluminense às vezes não tá funcionando daquele jeito, mas ao redor do Flu tudo tá dando certo. Te explico aqui nesse vídeo. Zubeldia finalmente aprendeu, gente. Será que é isso aí? Tudo pra você aqui nesse vídeo, no dia especial onde o Fluminense joga pela Libertadores, hein? Arrebenta no like! Só não esquece de arrebentar nesse like, de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal e bora trazer excelente notícia pra nós. Já põe na tela, diretor, já põe na tela, tô doido pra falar disso aqui, tá? Gente, maravilhoso o resultado que aconteceu ontem lá na altitude, tá, meus amigos? Olha o Laguaira aqui, ó, aprontando na altitude, conseguiu ali um empate e digo mais, tá? Vi um pouquinho do jogo, só aconteceu esse empate aqui porque o Laguaira deu muito mole. Se você ver o gol, você não vai acreditar. O goleiro, eu acho que não viu o adversário atrás, foi sair jogando, o cara roubou a bola e fez gol. Assim, um negócio assustador. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, tá? Acompanhando um pouquinho, o Bolívar, que já foi, né, um time realmente arrumadinho, tudo mais, não sei o que. Galera, muito ruim. Assim, uma partida de forma geral, no nível técnico baixíssimo, tá? Subterrâneo o nível técnico, pra tu ver. Embaixo da... Subterrâneo, muito complicado de assistir o jogo. Bolívar com muita dificuldade, mesmo tendo uma altitude ao seu favor, né? E o Laguaira também é aquilo que, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tudo está dando certo para o Fluminense. Depois dessa partida do Laguaira e Bolívar, fica muito claro para mim que dá para subir lá e vencer o Bolívar, tá? Altitude, vou passar mal, não vou respirar. Galera, dá para ir e dá para vencer. Tô te falando, rapaz. Tô te falando que dá pra fazer isso aí, tá? Então, se tu vê no futuro Fluminense venceu o Bolívar na altitude, entendo o que eu tô te falando agora. Pelo que a gente viu, existe realmente essa chance aí. Mas por que essa notícia, esse placar é tão bom pro Fluminense? Não só pela notícia do empate e de um Bolívar bem fraco tecnicamente. Você tem isso aqui também. Graças a esse empate, a gente tem o Rivadavia em primeiro lugar e vai enfrentar o Flusão hoje. E caso o Fluminense vença o Rivadavia, que é o que tem que acontecer hoje, outro resultado não importa, o Fluminense precisa dar essa volta por cima, precisamos voltar ao trilho. Então uma vitória hoje contra o Rivadavia só coloca o Fluminense em primeiro lugar no seu grupo, mesmo não começando muito bem ali, empatando com o Deportivo Laguaira, tá? Então, meus amigos, resultado maravilhoso que deu para o Fluminense uma oportunidade única de ser líder para nunca mais deixar essa liderança, né? Ontem a gente trouxe que o técnico do Rivadavia falou o seguinte: não, a gente vem pro Brasil para ganhar, né? Então eu quero ver isso aí. Falar, até o papagaio fala. Eu quero ver vir pro Maracanã e vir abertão. Vir, sabe? Atacando, dando espaço. Quero ver. Ou o Rivadavia vai ficar lá atrás esperando. Vamos ver então se o Rivadavia realmente vem para vencer o Fluminense. Porque aquele que quer vencer tem que jogar. Tem que sair pro jogo. Não adianta ficar lá atrás, né? Então é isso. Fluminense hoje pode voltar. Quer dizer, pode... acho que pela primeira vez, né? Pegar a liderança e não largar mais, se Deus quiser. Que oportunidade maravilhosa que o Fluminense tem hoje. Alô, Fluminense! Alô, Zubeldia! Alô, gente, pelo amor de Deus. Olha a oportunidade que estamos recebendo aqui, tá? É uma oportunidade. É a temporada falando, vamos voltar pro trilho, Fluminense? Vamos resolver as coisas aqui? É isso. Essa oportunidade eu não sei se ganharia, não. Já que tem, aproveite. Aproveita também que o torcedor, mesmo depois de tudo isso, o torcedor vai ao Maracanã. Estamos com quase 30 mil ingressos vendidos, né? Então, vamos lá. Parece que nem tudo... Assim, eu costumo dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E esse termo que eu uso para tudo, né? Às vezes
tem o famoso tem males que vem para bem, não é isso? E cara, quem sabe esse momento de instabilidade não serviu para o Zubeldia acordar, tá? Porque existe a possibilidade. Lembrando que Zubeldia é um pouco difícil de prever time, tá? Por quê? Porque ele até dá umas pistas, né? Nos treinos onde a gente consegue pescar alguma coisa, mas o definitivo mesmo, ele na preleção que ele, ó, vai ser fulano. Tá? Até para poder esconder um pouquinho mais a sua jogada, até para poder, sabe, deixar os jogadores ligados o tempo todo, né? Sabendo que existe a possibilidade deles entrarem também. Então, com isso, você tem possíveis mudanças que mostram que Zubeldia, quem sabe, esteja acordando para a realidade, tá bom? E uma dessas mudanças é finalmente a Arana na lateral esquerda, galera. Tá para acontecer a Arana na lateral esquerda. A gente não comentou isso aqui. Ele foi testado no time titular realmente ontem. E existe essa possibilidade de Guilherme Arana na lateral esquerda. Só isto daqui, na minha visão, já deixa um Fluminense muito diferente daquele lado esquerdo lá. Tá? Porque ofensivamente, Arana é outro jogador, né? Ofensivamente, defensivamente, né? Realmente o Arana é mais jogador do que o René, né? Pelo amor de Deus, só o Zubeldia que não tá vendo isso. Só que existe também essa possibilidade aqui, ó. Guga no lugar de Samuel Xavier. A verdade, pessoal, é que Samuel Xavier não vem fazendo um bom ano. Infelizmente, o ex-calvo não vem jogando bem, não vem mostrando a que veio, toda a qualidade que tem. Então, eis que o Guga surge como uma opção aí para lateral esquerda. Posso já deixar também a minha opinião, porque eu não fujo de opinião e eu não sou o cara que espera o jogador jogar mal ou jogar bem pra falar que eu gosto que eu não gosto. Eu prefiro muito mais chegar aqui e falar, pô, tava erradão com o jogador tal, né? Tá me surpreendendo, tá mandando bem. Eu prefiro, né? Mas eu prefiro dar minha opinião também. Eu não acho que o Guga pra mim é a mesma coisa de René na lateral esquerda. Por quê? É um jogador que até funciona, é um jogador que vai fazer bons jogos, é um jogador que vai até certos momentos mostrar uma qualidade, mas não tem qualidade para ser um titular de um Fluminense que quer brigar por títulos. Entendeu? Não tô falando que o Guga é ruim, como eu não tô falando que o René é ruim, eu tô falando o seguinte: existem jogadores que eles têm certos níveis técnicos para ser um ótimo suplente, um ótimo jogador ali, que tá ali no banco, que vai entrar, vai segurar um jogo, vai nananã. Tu precisa desse jogador. Nem todo jogador do seu time vai ser craque. O Guga, pra mim, é esse jogador. Já o Samuel Xavier, ele tem mais qualidade. Então, mas é aquilo. Hoje o Samuel Xavier não vem jogando bem, não vem mostrando essa qualidade. Então, Guga vem como opção para lateral direita. Mas já digo aqui, se for, Guga é o novo titular do Fluminense, não. Eu não tô falando que o Samuel tem que ser, não. Tô falando. O Guga não tem refino técnico ou possibilidades técnicas de ser um titular de um Fluminense que quer brigar pro título. Não tem. Tem muitas limitações, muitas mesmo, mas é aquilo que eu repito. É um jogador que vai fazer bons jogos, é um jogador que vai mostrar uma qualidade, é um jogador que vai... Mas assim, quando chega no ápice para tu ser o titularzão do Fluminense, aí não dá não, pro Guga não, tá? Então assim, se o Samuel Xavier já tá indo pro fim da carreira e o Guga aparece como titular, se eu sou Fluminense, vou na janela do meio do ano e vou trazer um lateralzão, entendeu? Minha opinião, tá? Pra quem quer brigar por título. Não quero brigar por título, quero ficar no meio de tabela, quero chegar no máximo ali da Libertadores. Aí funciona. Funciona Guga de um lado, funciona René do outro, funciona Freite, funciona Otávio no meio de campo. Aí funciona essa galera toda, né? Agora, um time que quer ser campeão, um time que quer... Já acho que isso é muito pro Guga. Mas, como eu disse, torcer para que ele arrebente hoje, jogue muito bem. E vai acontecer. Eu acho que em alguns jogos o Guga vai acabar jogando pra caramba. Aí a gente tem aqui Martinelli, Hércules e Savarino, né? Essa possibilidade que a gente já tinha trazido para você, que seria Savarino nesse meio de campo. Só que ainda existe uma possível mudança de Savarino ir para a ponta e o Ganso entrar aqui, né? Também comentamos sobre essa possibilidade ontem, né? Mas eu acho que vem Savarino nesse meio de campo aí e o Serna deve começar como titular lá. Só que a última dúvida é a dúvida que eu acho que já não tem mais que ser dúvida, né, gente? É Castilho neles.
Ah, Thiago, poxa, mas eu acho que o John Kennedy é identificado, o John Kennedy é incrível. Eu gosto muito do John Kennedy, tá? Sempre fui um dos caras que defendeu muito o John Kennedy de ter qualidade. Mas eu acho que é o mesmo jogador com a mesma ideia que eu acabei de falar do Guga. Eu acho que para ser um jogador que vem do banco, vai vir bem, vai meter gol, vai driblar goleiro, vai, né? Só que falta um pouco pro JK para ele ser um titular do Fluminense, né? Entenda, os titulares, eles têm que ser um nível acima, né? Então eu não vejo o John Kennedy sendo esse nível acima. Já acho que Castilho pode alcançar esse nível, né? Então por isso que se fosse se eu fosse o Zubeldia, tivesse aqueles belos cabelos, eu particularmente escolheria o Castilho hoje também. Até porque Castilho tem que começar a mostrar que veio, né? Ter a responsabilidade do que foi contratado e do que é a maior contratação da história do clube. Então, dê minutos pra ele, cara. Bota o JK no segundo tempo, que pro JK também vai ser muito bom. Jovem, vigor físico, entra com um time um pouco mais... o time adversário mais cansado. Então, cara, eu acho que aqui não tem segredo. Mas eu iria de Castilho, até porque acho que Castilho consegue, pelo menos, mostrar pra mim um pouco mais de letalidade do que o JK. JK contra o Laguaira teve 2 ou 3 oportunidades claríssimas e não marcou. Castilho tem poucas oportunidades, né? Se tivesse, será que Castilho não teria uma, pelo menos, colocado dentro do barbante lá, balançado o barbante? Não sei. Nunca vamos saber. Mas eu sinto que o poder de letalidade do Castilho é maior. Eu acho que o Castilho pune mais. Se a zaga der um mole, a bola sobrar pra ele, eu vejo que ele pune mais do que o JK. Eu repito, o JK teve muitas chances na estreia da Libertadores e não conseguiu converter. Então, é nessa daí que tu aproveita e fala, vamos alterar. Né? Não tô falando que vai deixar de utilizar o JK, não tô falando que vai deixar de utilizar o Google, o Samuel Xavier, o René, o Otávio eu acho que tem que deixar de utilizar, porque não dá. Mas assim, fora isso, eu acho que a gente pode ter aí boas mudanças e quem sabe o Zubeldia não esteja realmente acordando, tá? E pelo que parece, o Zubeldia está acordando porque esse time já começa a ter algumas mudanças, pelo menos um respiro do que é aquela loucura. Já no caso do Freitas, é outro caso que precisa ser pensado, né? Não fez um bom clássico. E outra, tá? O que tá me preocupando é que não foi só Freitas que não foi bem. Freitas e Gêmeos. Gêmeos também vem mostrando problemas, tá, pessoal? Então, e aí? Essa zaga do Fluminense, eu acredito que vai ser essa luta nossa até o final, tá? Eu acho que a gente tem que ver mesmo se o Milano consegue entregar um pouco de qualidade, tanto para quem sabe substituir Freitas ou até o próprio Gêmeos, né? Porque essa zaga tá dando o que falar. Mas, assim, hoje é dia da gente ficar calmo, ficar tranquilo e pensar nessa vitória contra o Rivadavia, que vai ser importantíssimo, não só para a Libertadores, mas também para toda a temporada, para que o Fluminense volte no trilho o mais rápido possível, né, rumo às vitórias, os bons jogos, deixar o torcedor mais animado, que é o que a gente precisa, tá? Mas para mim hoje é vitória do Fluminense, 3-0 para espantar a crise, ir para cima e vambora. Mostrar a força do Fluminense na Libertadores e como mandante. Show de bola? Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. É isso, um beijo no seu coração. É vitória do Flusão. E a gente volta hoje ainda com a lista de relacionados, tá? Que você não perde nada. Beijo, quem tudo bem, tchau e valeu, pessoal.